A questão do gênero que era discutida, na ideologia de gênero, que também não é um termo que eu concordo, né? Ideologia de gênero, não sei se isso é aplicável, mas o que eu quero dizer é que as mulheres transexuais, por exemplo, ninguém está discutindo o sexo biológico dela, mesmo porque ela pode ser uma pessoa intersexo, ela pode ser uma pessoa, por exemplo, com síndrome de Turner, que nasce com disfunção, por exemplo, em órgãos sexuais, e a gente se apegar nesse fator biológico para uma construção social. Então, qual que é o problema da gente considerar aquela mulher, aquele homem, né, biologicamente, que quer se identificar com uma mulher, porque a gente não pode respeitar a opinião, entendeu, da pessoa? Porque, sendo bem sincero, eu tô no meio LGBT, entendeu? Eu tenho amigos que desde muito novo, são homens extremamente afeminados, certo? E eu acredito que eles se descobrem como mulheres mesmo. A própria identidade da pessoa, do jeito que ela se manifesta para o mundo. E aí, beleza, são homens afeminados, mas se a pessoa quer ser tratada como mulher, qual que é o problema disso? A gente não vive numa sociedade democrática, libertária e tudo mais. Então, se aquela pessoa ela quer ser tratada como uma mulher, acho que é total direito dela. E a mesma coisa acontece em sociedades como no Japão, aconteceu isso. Existiam mulheres e homens que tinham papéis trocados e eram tratados como mulheres. E só uma última reflexão, por exemplo, na Índia, existe também uma comunidade, que eu esqueci o nome, mas são pessoas que são consideradas transgêneros, que são a reencarnação de uma deusa, inclusive. E eu acho que existem até casos, inclusive, de meninos que, quando tinha o desenvolvimento genital muito ínfimo, eles pensavam, vou tratar como mulher, vestiam como mulheres, tratavam como mulheres, brincavam como mulheres, e quando eles desenvolviam a puberdade, eles eram, de fato, homens cisgêneros. Então, eu acho que o gênero, apesar de ter uma carga biológica bastante forte, ele é como o espectro do sexo biológico. Ele pode ter, basicamente, um espectro bastante grande, entendeu? Então, é isso que eu discuto. É uma posição importante, mas eu devo lhes dizer, a grande questão é, nós não podemos afastar a realidade. Uma pessoa pode genuinamente achar que é uma mulher. Um homem pode genuinamente achar que é uma mulher, mas ele não pode afastar a realidade, porque isso é a porta de entrada para movimentos como, por exemplo, dos transespécies, que são pessoas que acharam que nasceram no corpo humano por engano, que são, por exemplo, gatos ou cachorros que nasceram no corpo humano por engano. Isso então, não tem nada a ver. Não, deixa eu só terminar, o senhor não falou? Assim, deixa claro. eu só terminar, né? Mas é porque deixa eu dar meu argumento. Claro, fica à né? vontade. O senhor falou, se nós desconsideramos a realidade, nós entramos no espectro de dizer que seja lá o que a pessoa acha que ela é, nós iremos fazer com ela uma perversidade. É como se chegasse uma pessoa aqui com anorexia. O que é uma pessoa com anorexia? Uma pessoa com anorexia é uma pessoa magríssima, mas que se auto-identifica como obesa. Se chegar uma pessoa magríssima, se auto-identificando como obesa, o tratamento para uma pessoa com anorexia, que é magríssima e se identifica como obesa, seria a lipoaspiração? Não, na verdade... Fazer a lipoaspiração numa pessoa magríssima... Você comparar a anorexia com a identidade de gênero é totalmente perverso, na verdade. Isso é perversidade. Na sua opinião, mas está no mesmo espectro da auto-identificação. Não é, porque ninguém nasce, ninguém desde pequeno se manifesta anoréxico, entendeu? Você nunca vê uma criancinha de 3 anos pensando, eu sou muito gorda, deixa eu parar de comer. Então, tratar uma pessoa com anorexia fazendo uma lipoaspiração é a perversidade, porque embora ela se auto-identifique como obesa, obesa ela não é. Assim como tratar um homem como uma mulher é uma perversidade, porque não há nada que possa ser feito nele para que se torne uma mulher. A presença do cromossomo Y vai existir sempre. Certo, e uma pessoa que é ângulo da bacia XZ, por exemplo, para você, o que ela é? Teve como... XXY, ela é o que para você? Tá ali, né? Quer vir? O senhor quer vir? Meu nome é Pedro Dalla, eu tenho 25 anos e eu sou estudante de computação. Esclarecendo, professor Pedro Henrique, já para passar a palavra para o senhor, que eu não tenho absolutamente nada contra a pessoa em si. Na realidade, o meu posicionamento aqui é de resguardar a pessoa para que ela não se envolva em uma atividade em que é prometido algo que, pela realidade, impossibilidade da realidade, não pode ser entregue. Ok, eu queria pontuar que o senhor entrou num tópico em que falou que é negada a realidade à pessoa. Eu queria trazer que, de um dos momentos da sociedade em que a medicina foi mais conservadora, na época que homossexuais, transexuais eram considerados doença mental, transtornos mentais, o tratamento recomendado
eram cirurgias de ressignificação de gênero. Então, não é uma coisa de agora, não é uma coisa que foi inventada agora. E eu queria saber como lidar com esse problema que não tem como fingir que não existe, não tem como fingir que não é uma questão. Você vai negar para a pessoa a possibilidade, mas aí você faz o quê? É um problema real